Ok, pessoal, vamos dar seguimento no vídeo do dashboard. Aqui está o que a gente montou já. Eu vou dar uma diminuída no zoom para a gente poder dar uma olhada como é que ele está. Aqui ficou um campo em branco, um espaço em branco. Eu vou montar aqui o bottom 5 das marcas para a gente colocar as marcas menos vendidas naquele estado também. Jogo rápido, como eu já fiz gráficos, na verdade já fiz vários aqui em cima, aqui eu vou colocar a query direto, só para me trazer os dados numa tabelinha. Como a query do bottom 5 é basicamente a mesma da do top 5, eu vou usar a mesma, vou copiar de lá, que vai ficar mais fácil de fazer. Vou copiar essa fórmula toda aqui, vou dar um escape, venho aqui para o dashboard e colo aqui mesmo. Aí, marca, top 5 das marcas. Agora a gente só faz algumas alterações. Para eu alterar de top 5 para bottom 5, é só mudar a ordem da count, tirar o DSC e deixar em branco. Aí eu vou ter os primeiros 5. Como eu estou trazendo aqui todos os dados, a minha busca de dados na query está sendo do A até o I, sem referência de linha, está descendo indefinidamente, ela está entendendo aquelas linhas em branco que estão abaixo e vão sempre existir como o menor valor, que é 0. Por isso que está incluindo esse primeiro dado aqui. A gente consegue ajustar isso na própria query através de uma outra palavrinha que é offset. Offset é quase que como se fosse pular um número X de linhas e começar a partir do seguinte. Offset, nesse caso a gente só tem um ali que é problemático, a gente começa do segundo, então eu ponho offset 1, vou dar um enter, e aí ele pula aquela primeira linha que estava em branco com o número 0 aqui, e começa a partir do segundo, que na verdade é o meu primeiro, é o meu dado com o menor número de vendas. Vamos alterar também então aqui o top 5, vamos mudar para bottom 5. Como já tenho marca escrita aqui, eu vou só escrever bottom 5. E aí o marca fica daqui. Agora a gente reformata. Agora, então, a gente tem mais um dado aqui para utilizar e vamos partir para query. Lá eu vou aumentar aqui o tamanho de volta, acabei fazendo tudo no menor. Vamos aumentar o zoom. Quero deixar bem grande para ficar fácil de visualizar. Alguém comentou ali que está meio pequeno. Eu realmente só fiz o teste na minha TV e lá é grande, a letra fica bem visível, mas para quem está vendo em celular às vezes é complicado. Tá, aqui então a gente vai, acho que aqui dá para visualizar bem. Vamos incluir a query. Então eu vou escrever aqui como ela deve ficar aqui na nossa aba da query. Vamos esconder essa aba do top 5, ocultamos. A query a gente já tem ela aqui montada, trazendo por enquanto nenhuma condição, somente o select estrela. Nós vamos adicionar as condições para refletir os dados que serão digitados aqui ou não, porque ela também tem que entender quando a gente está deixando algum campo em branco que essa não é uma condição para ser utilizada. Então, no momento que tiver um dado, ela tem que utilizar a condição
para se rearranjar aqui dentro na frase. E quando não tiver nada digitado ou escrito aqui em qualquer um desses campos, ou em vários, ou em todos, que ela entenda isso também e os resultados reflitam essas escolhas aqui em cima. Eu vou escrever aqui como a query deve ficar. Na verdade é o molde dela, e depois a gente vai ter que fazer vários ajustes. Então preste bastante atenção, porque envolve vários detalhes que a gente pode facilmente errar. Select estrela, isso é o que a gente já tem lá. Where, onde, primeira condição, a região, aqui na query a região é a minha coluna C, então onde o C for igual ao que tiver digitado aqui nessa célula, que é a célula C2. Por hora, eu só vou escrever C2, depois a gente faz as alterações. And a data de início tem que ser o que estiver digitado aqui na C4. A data aqui na query está na coluna G, data da venda. Como é que a gente entende isso? A data de início deve ser o que for digitado aqui. Então a gente quer que a data da coluna G seja maior ou igual ao que estiver digitado aqui. É assim que a query vai entender. Então, G deve ser maior ou igual ao que estiver digitado aqui na C4. Vou escrever C4, depois a gente altera ali e faz os ajustes. Seguindo na query, and a data de fim. Quando eu digo que existe uma data de fim para o meu relatório, eu estou dizendo que as datas da minha coluna G devem ser menores ou iguais ao dado que eu digitei aqui na C6. Então, eu estou estipulando a condição de que G deve ser menor ou igual ao C6. Feito isso, agora a gente já tem uma boa ideia de como a query deve ser, em termos gerais, genéricos. Agora nós vamos começar a decompor pedaço a pedaço e fazer as alterações para torná-la dinâmica de acordo com o que tiver digitado aqui ou não. Se tiver em branco também ela vai ter que entender isso. Eu vou copiar, na verdade eu vou recortar isso aqui e vou jogar aqui para o canto com o Ctrl V, e essa daqui também eu vou acabar recortando daqui, depois eu trago de volta. É só para ficar esse campo limpo aqui, porque eu vou digitar aqui os pedaços da query e é bom a gente ter espaço para ver. Isso aí. Vamos colocá-la aqui assim. Ótimo. Essa parte do select estrela eu vou pintar de vermelho, para a gente saber que é a parte que já está aqui na query. Essa parte vai existir independente do que for digitado aqui. Select todas as colunas. Agora essas outras partes, vamos abrir elas e colar aqui do lado de cada campo respectivo. Ou seja, cada campo aqui vai influenciar nessa parte que a gente tem que fazer. Eu só estou fazendo isso, gente, porque eu vou tentar ser o mais didático possível, porque tem bastante detalhe nisso e é fácil de se perder. Então eu quero tentar fazer da maneira que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então a gente vai fazer o seguinte, depois a gente volta tudo isso para a mesma linha e inclui lá na query do lado do select estrela. Tá?
a gente tem que condicionar cada pedaço desse a responder ao que está aqui. Ou quando não tem nada, também tem que responder a isso. A gente faz isso através de uma função C. Bem simples, é uma condição, ou seja, se, vou abrir parênteses, o meu C2 for igual a vazio, ou seja, duas aspas duplas com nada dentro, então, ponto e vírgula, meu segundo argumento é o valor se verdadeiro, ou seja, se de fato o C2 for vazio, eu quero que o resultado aqui seja vazio. Porque se eu não estiver estabelecendo nenhuma condição aqui, eu estou dizendo que eu quero todas as regiões. Então, essa parte do C ser igual ao C2, a coluna C lá da query, ser igual ao que está digitado aqui, eu não posso digitar nada aqui, porque senão a query não vai entender. Feito isso, ponto e vírgula. Agora, se tiver algo digitado ali, caso contrário, então C2 igual a vazio, se for verdade, fica vazio. Se não for verdadeiro, tem que escrever o que a gente quer que apareça. Que vai ser, eu vou escrever agora entre aspas duplas, porque tem que ser uma string de texto. Where C igual a C2. Eu vou escrever o C2 aqui, mas ele vai ficar fixo essas letras C e o número 2. Então, depois a gente vai ter que fazer uma nova alteração ali. O primeiro passo aqui é estabelecer essa condição de se está vazio ou se tem algo digitado. Tá? Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Por enquanto não tive nada porque está funcionando de fato, ou seja, não tem nada digitado aqui. Esse primeiro pedaço da minha query vai ficar em branco. Where C igual a C2. Tá? Outra coisa, a gente incluiu aqui o todas, que tem a mesma finalidade do que se a gente deixasse em branco. Ou seja, se eu selecionar todas as regiões aqui, eu estou dizendo que eu quero todas as regiões. É a mesma coisa de que se eu deixar esse campo vazio. Então, aqui, onde eu estou fazendo o teste lógico do C2 ser igual a vazio, ele tem que ser igual a vazio ou ter escrito nele a palavra todas. Qualquer uma das duas tem a mesma finalidade para fins de filtrar os dados. A pessoa pode tanto colocar todas como deixar em branco. Como é que eu vou fazer isso? Uma opção, ou um ou outro. Então, a gente usa a função ou. Ao invés de C2 igual a vazio, a gente vai colocar ela dentro de uma ou, abro parênteses, aí o ou a gente põe os testes lógicos ali dentro separado por ponto e vírgula. O primeiro já é o próprio C2 igual a vazio, ponto e vírgula, C2 igual, abre aspas duplas, porque a gente está falando de texto, todas. Fecha aspas duplas, fecha parênteses. Ou seja, a minha condição da C são duas. Tanto a primeira quanto a segunda. Qualquer uma das duas vai me dizer que eu estou querendo trazer todas as regiões. Se for o caso, vai deixar em branco. Se não for esse caso, vai escrever esse pedaço da query. Vou dar um Enter e estou tendo em branco. Por quê? Porque aqui está escrito todas. No momento em que eu digitar qualquer outra coisa aqui, ele vai escrever aquilo que a gente solicitou lá. Qualquer região fica where C igual a C2. Agora, no momento em que eu digitar todas, fica em branco. No momento que eu apagar, segue em branco. Ou seja, está funcionando para essa condição de estar em branco ou ter a palavra todas digitada ali no C2.
Ok, feito isso, a gente já tem a primeira condição estipulada, porém ela ainda não está 100% adequada. Eu vou digitar duas datas aqui, só para eu explicar como é que isso ainda não está 100% ok. Digamos que eu venha consultar aqui no meu dashboard e eu faça exatamente isso. Deixe a região em branco, digite a data de início, a data de fim. Como é que a minha query aqui vai ficar? Ela vai ficar escrito select estrela. Essa parte, por eu ter deixado aqui em branco, ou se eu tivesse digitado todas, segue a fórmula em branco, essa parte toda sumiria. Where C igual a C2. Eu vou pintar ela de branco aqui. Ela some e a gente teria a frase da query exatamente assim. Select estrela and G maior do que C4 and G menor ou igual a C6. Segue inconsistente. Por quê? Porque eu preciso, querendo ou não, mesmo ou não usando essa primeira informação como uma condição para a query, eu preciso da palavra where, senão ela não vai dar certo. Nesse caso, o que a gente faz? Eu vou voltar aqui essa formatação. Como é que eu deixo a palavra where aqui, mesmo quando essa informação não vai ser uma condição para query? A gente engana, de certo modo, a query, trazendo uma condição que é sempre válida. Por exemplo, aqui no lugar de, ao invés de ficar vazio, eu vou estar trazendo essa condição que é sempre válida, que eu posso pôr, por exemplo, 1 igual a 1. Então, eu vou trazer where 1 igual a 1. Então, toda vez que eu tiver digitado todas, ou não tiver digitado absolutamente nada, a frase vai começar select C, where 1 igual a 1, e depois ela segue para essa outra condição aqui, e G maior ou igual a C4. Ou seja, ela tem que ter essa palavra where ali na frente. Se a gente simplesmente apagar todo esse trecho, a função vai ficar inconsistente, a frase da query vai ficar inconsistente, ela não vai funcionar. Tá? Então, nos casos em que a condição não é para ser utilizada, fica o where 1 igual a 1. Se eu não utilizar nada aqui, deixar todas elas em branco, eu só vou ter where 1 igual a 1. É algo que indiferencia para a query. Vamos digitar aqui dentro dela mesmo, só para a gente ver que não vai fazer nenhuma alteração. Where 1 igual a 1. Ou seja, o que eu estou dizendo para ela? Selecione todas as colunas onde 1 é igual a 1. Mas o 1 sempre é igual a 1. Então, essa é uma condição que não é uma condição, né? Não está condicionando absolutamente nada, porque o 1 sempre vai ser igual a 1. Poderia colocar 0 igual a 0, enfim, qualquer outra coisa. Ela não traz nenhuma alteração na query, mas ela serve para incluir essa palavra where ali, que ela sempre vai ter que existir para as possíveis futuras condições aqui de data de início e de data de fim. Então, agora sim, essa nossa primeira parte da query, depois do select estrela, está ok. Where 1 igual a 1, se tiver em branco, se tiver digitado todas, e para as outras regiões, where C igual a C2. A gente só vai ter que fazer esse C2 ser dinâmico, porque agora é um texto, um pedaço de texto, é a letra C e o número 2, ele tem que entender que é a referência dessa célula aqui. Como é que a gente faz? A gente quebra a string de texto com aspas duplas, concatena antes e depois da C2 e encerra com outro par de aspas duplas. Feito isso, agora eu tenho exatamente o que está sendo digitado aqui.
No caso de todas, segue a mesmo where 1 igual a 1, e para qualquer outra região que eu selecionar, a query vai estar recebendo exatamente aquela palavra ali que está digitada ali dentro. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo, então, a gente parte para as datas. Eu vou fazer um vídeo só para falar delas, porque esse aqui já está um pouco longo e ele vai requerer um pouco mais de atenção, porque na query as datas têm que ser tratadas de maneira diferente. A query não entende as datas como a gente vem trabalhando dentro do Planilhas Google. Tem um formato específico ali e eu vou explicar no próximo vídeo. Se liguem então.